As pessoas podem dizer o que quiserem. O Edinaldo falou com o Jorge Jesus já está acertado, o Jorge Jesus vai vir. A informação é a seguinte. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Opinião Sem Mimimi, e no vídeo de hoje você vai entender por que os nomes de Micael Arteta e Xabi Alonso estão surgindo como solução para resolver os problemas da seleção brasileira, e o jornalista que cravou até a data em que vai ocorrer o anúncio após esta decisão. Mas antes de começar o episódio, inscreva-se no nosso canal e fique sempre atento às principais notícias do mundo da bola e também às polêmicas. O jornalista da Band, Elias, trouxe uma informação bombástica, afirmando que a CBF trabalha somente com 2 nomes para a seleção. Inclusive, ele chamou a responsabilidade, dizendo que pode ser cobrado se até o dia que ele disser não aconteça este anúncio. Confira agora o que disse o apresentador. A única definição da CBF é a seguinte: o treinador da seleção brasileira terá que se apresentar aqui no Brasil no dia 15 de maio. Fica nas minhas anotações. Pode anotar. 15 de maio, vem aqui, falou, Elia. E aí? Quem é que se apresentou? Você... Pode anotar isso, é 15 de maio, a seleção brasileira terá um treinador para chamar de seu. Logo depois ele revela quais são esses nomes que ele denomina de plano A e de plano B. Por falar em seleção brasileira, Vambora? Vamos falar nossa notícia que eu acho importante e é fundamental, é de cocheira essa, é a seguinte. As pessoas podem dizer o que quiserem. O Edinaldo falou com o Jorge Jesus já está acertado, o Jorge Jesus vai vir. A informação é a seguinte: durante essa semana, a Confederação Brasileira de Futebol ela vai entrar em contato oficial com o Ancelotti e com o Jorge Jesus para entender... São as únicas opções. São as únicas opções, não existe plano C, não existe Abel Ferreira, não existe Renato Gaúcho, não existe Felipe Luiz. 2 opções. Abel, 0 chance. 0 chance. 0 chance. 0 chance. Plano A? Plano A, eu vou repetir, só eu sei isso. Plano A. Ele se chama Carlo Ancelotti. A CBF vai ter um contato essa semana sério, leal, direto. É o segundo contato grande que a CBF vai fazer, porque já teve um lá atrás, uma conversa longa, inclusive do presidente Edinaldo, com o próprio Carlo Ancelotti, com o filho do Carlo Ancelotti. Então, o que é que vai acontecer? Essa semana começa a condução oficial, com um projeto para o plano A da CBF, que é o Carlo Ancelotti. O plano B da CBF é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, eu tenho a informação que o Jorge Jesus é só uma questão de ajuste no contrato, o ajuste salarial, ajuste do tempo, ajuste da multa para que ele venha. Não tem um problema de data. O que a CBF determina é, olha o Jorge Jesus aí, que fez um trabalho brilhante à frente do Al Hilal, que é o time do Maicon, é um time importante, que o ano passado ganhou tudo, esse ano está com dificuldade, o campeão vai ser o Al Ittihad, o Al Nassr está nas pegadas aí do Al Hilal, aliás, falando do Al Nassr, o Cristiano Ronaldo fez mais 2 gols, é brincadeira, o homem tem 933 gols na carreira. É assustador, oficiais. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Oficiais, é uma loucura, mas o que eu quero voltar a te dizer, quando você está vendo Jorge Jesus é um plano B, mas em altíssimo nível para a própria CBF. Se o Ancelotti não fica... o que deve acontecer? Vai ter o jogo de volta da Champions. E o Ancelotti não quer uma conversa antes desse jogo de volta da Champions. O Real Madrid não vai conseguir reverter aquele marcador de 3-0 do Arsenal. Eu não acredito em Papai Noel. Mas ainda é o Real Madrid. É o Real Madrid, mas ele tem 4 pontos de desvantagem para o Barcelona na reta final do campeonato da La Liga. Não vai ganhar a La Liga, o Barcelona vai ser campeão da La Liga. Não vai ganhar a Champions, vai ser desclassificado agora pelo Arsenal. E aí a situação dele, Ancelotti, vai ficar complicada. Facilita muito a saída dele do Real para vir para a seleção. Então o plano A é o Carlo Ancelotti. O plano B, mas em alta, muito bem requisitado, muito bem pensado, é o Jorge Jesus. A única definição da CBF é a seguinte: seja o Ancelotti ou seja o Jorge Jesus,
o treinador da seleção brasileira terá que se apresentar aqui no Brasil no dia 15 de maio. Ixi, Ou seja, pertinho. não tem historinha. Menos de um mês. Nós estamos hoje no dia 13, é um pouquinho mais, 2 dias. Mais. Nós estamos no dia 13 de abril. Então a CBF, a partir de amanhã, ela tem conversas com o Ancelotti e com o Jorge Jesus para bater o martelo, e o treinador que for assumir a seleção brasileira deverá se apresentar, não é ser anunciado, é se apresentar no Brasil no dia 15 de maio para o trabalho, e aí, obviamente, ele vai se apresentar, fazer sua pré-relação para a data FIFA que acontece entre 2 e 10 de junho. Então, informação exclusiva, podem dizer o contrário, pode dizer que já bateu o martelo com o Jorge Jesus, pode dizer que a conversa está avançada. O que existe é o seguinte: uma conversa que vai ser efetivada com Carlo Ancelotti, principalmente depois da partida do Real contra o Arsenal. E aí sim, uma efetivação, caso o Ancelotti não possa estar aqui, ele queira realmente, não, eu quero comandar o Real no Mundial. Perfeitamente, você está fora, Jorge Jesus vai ser o treinador da seleção brasileira. Vou colocar nas minhas anotações. Pode anotar. 15 de maio, vem aqui, falou, Elia. E aí? Quem é que se apresentou? Você... Pode anotar isso, é 15 de maio, a seleção brasileira terá um treinador para chamar de seu. Ou será o Ancelotti ou o Jorge Jesus. O corte está feito. Você tem preferência bomba pelo Jorge Jesus, pelo fato de ter experiência no futebol brasileiro? Sinceramente, não. Eu acho que ambos têm muito tamanho. Eu espero que o treinador da seleção brasileira, ele entenda que seja o Ancelotti ou o Jorge Jesus, ambos têm muito tamanho para poder dizer para o Rafinha, eu quero que você faça isso. Para dizer para o Vinícius Júnior, você vai para o banco. Para dizer pro Rodrigo, você não é minha prioridade. Você vai cumprir função tática como no Real Madrid. Ou não vai jogar. E para chamar o Hulk, se ele achar que o Hulk tá com qualidade para jogar aquela data FIFA, eu acho que esses dois caras têm esse tamanho. Treinadores brasileiros, nenhum tem canta? Não. Não? Roger Machado? Não tem tamanho para... Felipe Luiz? Não, que Deus, menino. Rogério Ceni? Não, Deus, menino. Nenhuma chance. Nenhum deles tem tamanho para falar do jeito que eu acho que tem que falar, para posicionar. E digo mais, não é só o treinador que vem. O Rodrigo Caetano, que é o coordenador da seleção brasileira e que ficou depois da demissão do Dorival, tem que ter tamanho também para posicionar jogadores, para ter uma cartilha de como esses caras têm que se comportar, para ter horário para tudo. Porque lembra de uma coisa, o jogador já é bilionário. Ele está vindo para a seleção brasileira porque ele quer. Então, se ele está vindo porque ele quer, porque ele acha importante na vida dele disputar uma Copa do Mundo, ele vai ter que cumprir regra. Não pode ficar, Deus dará. Não pode achar que ele vai fazer o que ele quiser. Ele não pode fazer o que ele quiser. Então, que o Rodrigo Caetano também tenha tamanho para ser coordenador. Senão, atenção, presidente Edinaldo, se o Rodrigo Caetano não tiver tamanho para comandar como coordenador técnico da seleção brasileira, que o senhor pense num outro nome que não seja o dele. Agora, se ele demonstrar que tem tamanho, se ele demonstrar que sabe quais são as funções, e a função dele não pode ser só definir qual é a data do voo, qual é o hotel que a seleção vai ficar. Ele tem que ter função importante junto ao elenco. E tem que ser da confiança do treinador que está chegando e tem que ter tamanho para poder questionar o treinador que está chegando. Para o plano A acontecer, que é o Carlo Ancelotti, o Real Madrid, que está em crise, precisa perder os 3 campeonatos mais importantes que ainda disputa neste ano. O primeiro é o Campeonato Espanhol. O time merengue está a 4 pontos do Barcelona, que lidera a La Liga, e ainda haverá um confronto direto entre eles. O segundo é a reta final da Copa do Rei, também contra o Barcelona, a qual o time merengue vai disputar a final. E o terceiro e o mais desejado pelos madridistas é a Champions League. Porém, o time levou um vareio do Mikel Arteta, que é o técnico do Arsenal, perdendo na Inglaterra por 3-0 no jogo de ida. Muitos dizem que o confronto já está resolvido, pois o Real, pelo que vem apresentando este ano, não vai conseguir reverter uma desvantagem desse tamanho. A imprensa espanhola já dá como certa a chegada de Xabi Alonso, que atualmente treina o Bayer Leverkusen. Florentino Pérez gosta muito do técnico e ex-jogador do clube, que tem feito bons trabalhos nos últimos anos. Já o plano B, que é o Jorge Jesus, também não vive um bom momento na Arábia Saudita. Principalmente no Campeonato Saudita,
onde está na segunda posição. Vale lembrar que Jorge Jesus já demonstrou interesse em assumir a seleção brasileira. Veja o que disse o técnico português em entrevista ao Galvão Bueno. Chile, ele já falou. A pergunta mais importante que eu queria fazer, modestamente, que nós todos, o Brasil quer saber, como você reagiria à possibilidade de ser convidado para dirigir a seleção brasileira? O que você acha dessa possibilidade de ser convidado? Eu estava só querendo um clima para chegar nisso. Eu penso que não há nenhum treinador do mundo, não é, que podia rejeitar um convite da seleção do Brasil. Penso eu. E muito menos eu, não é? Isso seria não só um orgulho muito grande, como o marco histórico da carreira, da minha carreira, como treinar aquilo que eu acabei de dizer, treinar, ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E você, acha que qual plano é o melhor para o Brasil? O plano A, que é o Carlo Ancelotti, ou o plano B, que é Jorge Jesus? Deixe o seu comentário sem mimimi. Tamo junto e até a próxima. Fui!